O Tribunal de Justiça de Sergipe participou do webinar Planos de Retomada das Atividades Presenciais nos Tribunais de Sergipe, do qual também participou o TRT da 20ª Região. O evento foi realizado pelo Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, o CESA, no canal do YouTube. O protocolo de emergência para funcionamento e retorno das atividades presenciais nas unidades do Tribunal de Justiça de Sergipe foi aprovado pelo Gabinete de Crise e estabelecido pela Portaria Conjunta número 62/2020. O juiz auxiliar da presidência, Marcos Pinto, explicou que atos normativos expedidos e relacionados à pandemia, inclusive o protocolo, buscam a segurança, a preservação da saúde e a não proliferação do novo coronavírus. O plano ele é bem detalhado e ele é preocupado, acima de tudo, em trazer segurança, né, a todos que convivem com o judiciário, desde os servidores e magistrados, desde os representantes das entidades parceiras, como o Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB, entre outras, e também, com certeza, com relação ao público em geral, para que a gente tenha o cuidado com a saúde de todos e a retomada do trabalho de forma segura. Também detalhou os eixos aos quais está pautado o protocolo. É o eixo de distanciamento social. O eixo de distanciamento social visa justamente reduzir a aproximação e o contato entre as pessoas, ou seja, evitar a aglomeração dentro dos prédios do tribunal. Sanitização de ambientes é o segundo eixo, que é o conjunto de ações e procedimentos de higienização dos espaços físicos do trabalho. O terceiro eixo, higiene e proteção pessoal, ou seja, a promoção da cultura e atenção aos procedimentos de limpeza pessoal com prevenção ao Covid. O de comunicação efetiva, ou seja, garantir que todos conheçam as regras e os procedimentos que devem ser observados para evitar o risco do contágio. E o quinto eixo é o monitoramento. É o eixo de monitoramento que visa garantir as ações sejam efetivamente acompanhadas ao longo da sua implementação. Qual o objetivo geral desse protocolo de retomada? Que o retorno seja gradual e seja seguro a todos que frequentam as unidades do Poder Judiciário, tanto público interno como público externo. O protocolo possui 3 fases para o retorno gradativo às atividades presenciais. Primeira fase, de 3 a 23 de agosto, retorno somente do expediente interno, vedado atendimento ao público externo. Retorno ao trabalho presencial, 100% dos peritos, policiais militares e bombeiros militares, servidores requisitados e de serviços gerais, integrantes do centro médico, oficiais de justiça e executores de mandados, servidores do protocolo integrado e de correspondência, 50% dos servidores lotados nos setores de atendimento ao público e 25% dos servidores que exercem serviços integralmente virtuais. Servidores dos grupos de risco permanecem em trabalho remoto. O trânsito nas unidades está liberado apenas para integrantes do TJSE e dos órgãos parceiros, como o Ministério Público, Defensoria e OAB. Segunda fase, de 24 de agosto a 13 de setembro, horário normal de funcionamento, com atendimento ao público presencial das 9 às 12, sendo vedado atendimento presencial ao público externo das entidades parceiras. Retorno ao trabalho presencial, 75% de servidores dos setores de atendimento ao público, 50% de servidores que exercem serviços integralmente virtuais, o expediente externo realizado unicamente mediante agendamento, autorizadas audiências exclusivamente mistas e retomada dos prazos processuais nos processos físicos. Terceira fase, a partir de 14 de setembro, liberado acesso integral às unidades do Poder Judiciário sem a necessidade de agendamento, inclusive atendimento ao público externo das entidades parceiras. Retorno de até 100% dos servidores do Poder Judiciário, ressalvados os que integram os grupos de risco. Retomadas das sessões e audiências presenciais, inclusive com a participação do público externo, sem prejuízo da realização das sessões virtuais ou presenciais por videoconferência. Com relação a esse protocolo, o que nós temos é justamente uma
uma gradação, né, de ações, de modo a permitir que os eixos sejam observados, que as fases se implementem de forma segura e que haja um monitoramento por parte do tribunal para verificar a questão do resultado que vai sendo obtido. É claro que a pandemia é algo que não se controla. Então, se houver um acréscimo, se houver um decréscimo, esses prazos podem ser, dificilmente serão reduzidos, mas poderão ser alterados caso a pandemia venha a ter um impacto maior em termos de morte, de contágio, e aí o tribunal também está fazendo esse acompanhamento. O TRT da 20ª Região também explicou seu plano de retomada. O webinar teve como moderador o presidente do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Carlos Augusto Monteiro. Associados do CESA participaram e elogiaram os planos de retomada dos tribunais. Muito positivo ver a preocupação dos tribunais com a segurança, não só dos servidores e magistrados, mas também das partes, dos jurisdicionados, dos advogados, e com todos envolvidos. É muito bom nós termos essa perspectiva de que daqui até o final do ano tudo pode ser que entre nos eixos. Doutor Marcos, apenas um ponto aqui é que o senhor trouxe números interessantes em relação à produtividade do tribunal durante esse momento diferente que vivemos, né? O senhor trouxe aqui números em que mostram que o tribunal efetivamente não vinha a 40, né? O tribunal vinha bem, acelerou bem aí o trabalho durante essa pandemia e mostrou que a utilização dessas ferramentas tecnológicas que estavam previstas para daqui a 5, 6 anos, né? Certamente iríamos nos deparar com elas, ela foi abreviada e o tribunal está utilizando essas ferramentas. Isso é um bom sinal, isso é bom para a advocacia, para os jurisdicionados, então o senhor traz uma boa notícia. E agora eu não tenho dúvida que os tribunais, e não só o Tribunal de Sergipe, mas todos os tribunais vão fazer uso, né, dessas ferramentas, porque realmente é um caminho que não tem volta. Todas as unidades da Justiça Sergipana foram adaptadas, com instalação de dispensadores de álcool em gel a 70% e placas de acrílico nas recepções e nas áreas dos protocolos. Aplicação de sinalização horizontal para estimular o distanciamento social de 2 metros e a realização de higienização e desinfecção nos ambientes dos fóruns. Também será aferida a temperatura de todas as pessoas que ingressarem nas unidades e o uso de máscara será obrigatório durante todo o expediente. Há orientação em todos os espaços sobre as medidas de sanitização, como manter a higienização frequente e os cuidados pessoais nas estações de trabalho e áreas comuns, como elevadores e sanitários. Aos servidores que realizam as atividades laborativas fora das unidades do Poder Judiciário, serão fornecidos equipamentos de proteção individual. E o monitoramento em cada fase desta retomada será constante pelo Centro Médico e pelo Gabinete de Crise. E esse foi o Sergipe Justiça de hoje. Vamos encerrar com mais atividades que servidores e magistrados desenvolvem para manter o bem-estar. O diretor de modernização, Daniel Villanova, tem a fotografia como uma terapia. E são com essas imagens que eu me despeço. Até a próxima semana.